Boa tarde, galera do Bate-Bola Tricolor. E aí? Vocês estão bem? Eu vim agora falar um pouco do momento do nosso tricolor, né? Parte 2. No caso, vou atropelar um pouco a, um pouco e falar um pouco do Denilson, né? Aí vocês vão entender um pouco onde eu quero chegar. O Denilson deu uma entrevista, se não me engano, foi pro Benjamin Bach. Eu não sei direito qual foi o dia. E ele falou do que aconteceu. E assim, o recado que eu deixo pro Denilson, se ele estiver vendo esse vídeo, eu vou contar uma história de eu, torcedor São Paulino. Eu, quando, ano de 98, mais ou menos 97, 98, eu, eu queria, meu sonho era ver o Raí jogar no São Paulo, porque eu não tinha visto o Raí de 90 93, 92, né? Eu peguei um pouco 93 do São Paulo, mas já não tava mais com o Raí, não lembrava do Raí jogando pelo São Paulo. Então meu sonho era ver o Raí jogar no São Paulo e Leonardo também jogar no São Paulo. O Leonardo ainda peguei um pouco. Eu lembro do jogo da Supercopa de 93, do Mundial de 93. Então, e como meu sonho também, Denilson, ficou de cada ano que se passava, depois da sua saída, de você voltar ao São Paulo. Esse era o sonho de mim e de 90 e tantos por cento da torcida de São Paulo, para se não falar 100%. Então, dificilmente algum torcedor de São Paulo não gostasse do Denilson. Mas depois a partir do momento que você foi para o Palmeiras, que o Denilson foi para o Palmeiras, foi uma decepção imensa, né? Foi uma decepção grande, né? E ele mesmo na entrevista fala da gratidão que ele tem pelo Palmeiras. Eu concordo, ele tem que ter gratidão mesmo pelo Palmeiras, sim. Gratidão é tudo na vida, né, gente? Gratidão não se paga, né? Vamos falar a verdade, né? Então, mesmo ele sendo um dos meus ídolos na época de São Paulo, eu acho que ele tem um. Concordo que ele tem que ter gratidão sim pelo Palmeiras. Por outro lado, ele fala que ele passou um momento muito bom no Palmeiras. E aí eu não acho que ele jogou assim no Palmeiras, né? Bem no Palmeiras. Não acho que ele teve um destaque no Palmeiras, né? Ele fala mais assim, isso eu vendo, né? Pra mim ele fala mais isso em tom de agradecimento, em um ano que o Palmeiras acabou classificando para Libertadores, como ele falou, como Gão Paulista. Mas assim, comparar o Denilson do São Paulo com o do Palmeiras, assim, não dá nem para comparar. A gente pode comparar alguns outros jogadores que passaram por São, assim, o Júnior, por exemplo. O Júnior a gente pode comparar, né? Apesar de eu achar que o Júnior jogou mais no São Paulo do que no Palmeiras. E ele mesmo fala que no São Paulo ele teve, como é que se fala? Fugiu a palavra aqui agora. E a gente pode também ter outro, o Antônio Carlos também, Antônio Carlos Zago, né? Que eu não vi jogar no São Paulo, né? Mas muita gente fala que ele teve muito destaque. Pra quem viu a final de 92, assim, tá aí no YouTube, tá aí em vários artifícios sociais aí. E o Antônio Carlos jogava muito, né? Já no Palmeiras, eu vi o Antônio Carlos jogar no Palmeiras, pra falar a verdade. Do São Paulo eu não acompanhei. E do meu time, a zaga, o zagueiro é um dos zagueiros do Antônio Carlos. Não pelo que ele jogou no São Paulo, porque eu não vi. Mas assim, eu boto muito o Antônio Carlos pelo fato do que eu vi jogar no Palmeiras, do que eu vi jogar um pouco na seleção brasileira, do que eu vi jogar pela Roma. Então talvez tenha algum outro que me fugiu a memória. No caso do Júnior, a palavra é identificação. O time que ele acabou tendo mais identificação foi o São Paulo. Ele mesmo, uma entrevista que ele deu há pouco tempo, ele acabou falando isso. E no caso do. E teve outros jogadores, né? Que jogou no São Paulo e Palmeiras. Mas assim, a gente falando de Denilson, não dá pra comparar o que o Denilson jogou no São Paulo do que o Denilson jogou no Palmeiras. Do que o Denilson foi do São Paulo, né? E assim, ele mesmo levou o pessoal pro São Paulo, né? Porque ele conta do caso do Jesus Lopes. E que foi o homem que travou a contratação dele.
Mas assim, mesmo sem o Jesus Lopes, naquela época o São Paulo tava com aquele, como é que se diz? Com a visão errada. Isso não era só o Jesus Lopes, não. Eu acho que era uma boa parte da diretoria de São Paulo. Tava com a visão errada de jogador não poder voltar, né? E por coincidência, o Rodrigo acabou voltando em 2008, né? Isso que foi uma coisa um pouco meio assim surpreendente, na minha opinião, porque não se esperava um ex-jogador voltar pro São Paulo, e ainda mais o Rodrigo, que foi pouco tempo e teve aquela saída que teve, né? E o Vinícius não voltou, como o França não voltou, como o Serginho não voltou. Nossa, quem mais? Teve outro jogador aqui que eu acabei. Danilo, gente, não voltou pro São Paulo. E entre outros jogadores, né? Grandes jogadores. Juninho Paulista não voltou pro São Paulo. Então, assim, gente, os erros da diretoria de São Paulo vem sendo de ano a ano, de ano a ano, ano a ano. Mas, Adenil, se você vê esse vídeo algum dia, você entende assim, meu sentimento de torcedor do São Paulo é que você foi um dos meus ídolos. Mas assim, eu fiquei muito chateado quando você jogou no Palmeiras. Eu até comentei com amigos. Poxa vida, o Denilson não podia ir para algum outro time, ou para um time do Rio, time de Minas Gerais, time do Rio Grande do Sul. Opa, quem sabe fazer uma baita temporada e voltar ainda a jogar no São Paulo. Porque eu tinha um sonho de ver o Denilson voltar a jogar no São Paulo. Como eu tinha de ver os França voltar a jogar no São Paulo. Serginho, eu tinha um sonho de ver o Serginho voltar a jogar no São Paulo. Juninho Paulista, que eu não vi ele voltar a jogar no São Paulo. Acabei acompanhando o Juninho Paulista ainda bem na época de 93, final, 94, 95. E eu não vi esses caras já voltar pro São Paulo, né? No caso do Serginho e o França, todos os anos a gente via a possibilidade, a esperança deles virem voltar a jogar no São Paulo. E não voltaram. E o Denilson era aquele sonho. Cada ano que se passava, era aquele sonho de ver o Denilson um dia voltar a vestir a camisa do São Paulo. E eu acho que em 2008 ele ia cair muito bem. Agora, por quê? O São Paulo tinha um elenco muito identificado, tinha um elenco muito super profissional. Eles nem entrar no elenco bagunçado, no elenco onde ele ia fazer o que quisesse. Não, ele ia entrar no elenco onde tinha Miranda, onde tinha André Dias, onde tinha Jorge Wagner, onde tinha jogadores, gente. Onde tinha Hernanes, onde tinha jogadores super identificados, super profissionais. Então tinha muito para dar certo. Infelizmente, não voltou. Mas assim, a minha mensagem que eu deixo pro Denilson é que ele continua sendo um dos meus ídolos. Eu fiquei muito chateado com a ida dele pro Palmeiras. Ainda dói, ainda ver um ídolo meu ter jogado no Palmeiras. Mas eu entendo que o São Paulo ainda pode recuperar. Assim, não o Denilson voltar a jogar nada disso. Mas o Denilson voltar pro São Paulo, ser garoto propaganda mesmo, de um sócio torcedor, de alguma coisa. Que eu acho que seria muito legal. Pelo menos desse erro, assim, grande que o São Paulo teve, né? E eu não vou acabar dando tempo de falar do vídeo, vou ter que falar do parte 3. Vou finalizar esse vídeo por agora. Mas assim, esse sentimento de eu torcedor, tenho certeza que milhares de São Paulinos, quem puder ver esse vídeo, vai ter o mesmo sentimento que eu tive naquele momento e tô tendo agora, né? Valeu, gente. Ainda vou falar de São Paulo e Ponte Preta também no próximo vídeo. E também do momento do São Paulo, parte 3. Que esse acabei falando mais de Denilson, né? Valeu, fui. Curtam, compartilhem. Unidos pelo São Paulo. E tá difícil, né, gente? Tá difícil. Mas vamos aí, não vamos desistir, não. São Paulo é o clube da fé. E vamos continuar acreditando. Fui.